Olá, sou a Deise Rayane, aluna da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Estou matriculada no componente de Práticas 3, onde pude ter a oportunidade de desenvolver esse jogo, com a orientação da professora Daniele Fortuna. O Memórias do Desafio ele foi desenvolvido por meio da metodologia do Arco de Marguerês, que conta com 5 etapas. Na primeira etapa, houve a observação da realidade, e a partir dela conseguimos identificar a questão problemática quanto ao equívoco de alunos que continuam reforçando ao longo dos anos a ideia de que o homem veio do macaco. Na segunda etapa, foram elencados os pontos-chave que auxiliam na etapa 3, que é a realização das pesquisas bibliográficas. Na quarta etapa, houve a elaboração do jogo, onde utilizei como plataforma principal o Jamboard do Google, que é onde ocorrem as partidas e está disponibilizado o jogo. Mas também utilizei para a confecção dos tabuleiros e das cartas o Paint. E por fim, a quinta etapa, que é a aplicação na realidade. É onde outras pessoas poderão jogar a fim de testar e avaliar o produto final. Antes de partir para os objetivos, eu vou falar bem sucintamente da transposição didática. Só para contextualizar que o objetivo. Quando há diferentes saberes e eles se interrelacionam sem que haja uma sobreposição e o intuito original é solucionar um problema, para poder transmitir esse conhecimento, esse saber, esse aprendizado, é necessário que esse saber passe por algumas transformações. E são exatamente essas transformações que constituem o processo da transposição didática, que vai adequar esses diferentes saberes às necessidades de uma sala de aula. O Memórias do Desafio ele foi criado inicialmente com o intuito de responder ou solucionar um problema. E por meio da transposição didática, pretende ofertar aos docentes uma ferramenta alternativa que vai auxiliá-los no ensino da evolução, com enfoque, claro, na representação da filogenia dos hominídeos de uma forma mais descontraída e dinâmica. Aqui são alguns pontos que eu ainda vou repetir depois, mas para ficar bem claro, já coloquei aqui separadinho. Esse jogo é um quebra-cabeça. A faixa etária indicada é de no mínimo 14 anos de idade, porque geralmente é a idade que o discente está adentrando no ensino médio. É importante que ele esteja no ensino médio, porque é onde ele tem contato com esse assunto, geralmente. O número de jogadores por partida é de 1 a 2. E esse jogo possui um tabuleiro com espaços a serem preenchidos e 10 cartas que devem ser encaixadas nesses espaços. A ficha de avaliação ela foi confeccionada com o intuito de saber a faixa etária dos jogadores, o gênero, o tipo de formação acadêmica, se o jogador ficou satisfeito em jogar uma Memórias do Desafio, se as regras de jogabilidade são de fácil entendimento, se o layout do jogo estava legal, se gostaram, o jogo didático, se ele ajudou na compreensão do conteúdo que estava sendo abordado, se o uso desse jogo didático aumentou o interesse em estudar mais sobre a filogenética, a evolução, se o uso desse jogo ajuda no aprendizado dos conteúdos explicados de forma mais descontraída. E, por fim, foi deixada uma caixinha de sugestão onde cada jogador poderia ficar aberto a responder o que ele tivesse realmente para deixar ali para mim. Sobre as regras e dinâmica do jogo. Esse tabuleiro trata-se de uma árvore filogenética dos humanos. Portanto, os ancestrais em comuns, todas as espécies, devem ser colocadas em seus devidos lugares de origem, como realmente um tipo de quebra-cabeça. Por que eu coloquei aqui um tipo de quebra-cabeça? Não, um quebra-cabeça realmente. É porque. Desculpa. É porque não tem como ir muito pelo formato das peças. Um quebra-cabeça, geralmente, a peça dá para ir pelo encaixezinho. E no Memórias do Desafio, todas as peças são cortadas em formatos retangulares. E ele deve ser jogado por 1 ou 2 jogadores a cada rodada.
O jogo ele é finalizado após todas as peças serem encaixadas e o jogador deve ir para a próxima página para ver quantas peças ele conseguiu acertar e absorver algumas informações extras que deixei disponível ao lado desse tabuleiro original. Aqui temos o link do pré-jogo e do jogo. Esse pré-jogo ele foi realizado com o intuito de saber um pouco sobre o conhecimento prévio desses jogadores, o que eles acham sobre essa imagem que vocês também estão visualizando agora e se acham que essa imagem pode levar a tirar conclusões meio que precipitadas. Aqui é o print do jogo, do momento que ele estava sendo testado com os colegas online. E a página final com as informações que eu passei para vocês. Os resultados da avaliação foi: esse jogo foi testado por 9 pessoas, sendo 5 mulheres e 4 homens. A faixa etária estava ali de 12,5% de 18 a 20 anos, 50% de 20 a 22 anos, 37,5% 23 anos ou mais. A escolaridade foi de 75% ensino superior incompleto, 12,5% ensino médio completo e 12,5% ensino superior completo. Em relação à jogabilidade, 62,5% classificaram como ótimo e 37,5% como bom. Em relação à estética, 75% classificaram como ótimo e 25% como bom. No quesito da aprendizagem, 62,5% concordaram completamente que o jogo ajudou na compreensão do conteúdo abordado e 37,5% concordou parcialmente. O que me deixou muito feliz foi que 100% dos jogadores concordaram completamente que o jogo aumentou o interesse em estudar mais sobre o assunto. Aqui temos alguns prints do resumo expandido, que contém introdução, metodologia, objetivo, conclusão, tudo certinho, palavras-chave. As considerações finais foi que o Memórias do Desafio ele é um jogo de fácil entendimento que pode sim servir de auxílio para os docentes, contribuindo no entendimento dos alunos a respeito da filogenética dos hominídeos de forma mais clara e descontraída, despertando interesse pessoal em estudar mais sobre o assunto. Por ser feito na plataforma online do Jamboard, não é possível que ocorram 2 partidas consecutivas ali ao mesmo instante, porque é um único tabuleiro que tem lá e quando um mexe, o outro, se tiver online lá, consegue ver o outro mexendo nessa peça. Então, por isso que é interessante que seja jogado apenas por 1 ou 2 jogadores, para que possam absorver mais enquanto estiver jogando. E é necessário que esse jogo seja testado por um número maior de pessoas, visando obter sugestões de ajustes e melhorias. Aqui é só a bibliografia, que foram os artigos que ajudaram no desenvolvimento desse jogo. E é isso, muito obrigada.